o poder de vislumbre. E o indivíduo embriagado, ele fala o que não deve, faz o que não deve, sobe na mesa, arranca a roupa, faz o show, né? Mas daí, de repente, ele vai chegando à sobriedade, daí vem aquelas coisas, vem a dor de cabeça, a ressaca, aí no outro dia ele vai ver o que ele fez, fala, o que eu fiz? É o que acontece com muitas pessoas. Embriagado pelo poder, faz coisas que não deve, depois se arrepende e não tem nem, muitas vezes nem se arrepende. Às vezes não tem nem como consertar o que fez, né? O próprio ditado já diz, né? É o que aconteceu nesse quer momento conhecer um homem, lhe dê poder e bebida. E os dois associados... Totalmente. Pastor, tem agradecimento já pra vocês aí, ó. Vai lá. A Adriana, Pastor Jairo, muito abençoado, um anjo de Deus na minha vida. Muitas Amém. pessoas, só tenho gratidão a ele. Amém. Deus E daí tem uns abençoe. irmãos aí já, José Nilson, abraço aos meus pastores, a Já Nilson é Thelma. um testemunho muito lindo. Thelma Oliveira, manda um abraço aos meus pastores, Opa. Jocely Matos, Kodato, um abraço a Outra vocês, a você, Claudemir. Quem? A você, Claudemir. Quem que tá falando aí? É a Kodato? Jocely Matos Kodato. Parente. A Leonai Costa, a Thelma Oliveira. José Anilson Bevenuto. Até uma pastora na nossa igreja, pastora, advogada aqui na cidade. Isso, a Thelma. Advogada muito Doutora conceituada, Thelma aí, que inclusive. O José eu conheço Nilson- bem. José Um abraço, doutora Thelma aí. abraço, doutora. José Nilson, ele é o Profissional, Juca. respeitado. Nós fundamos ali em Ponta Grossa, comunidade terapêutica, né, o projeto CRIR. E o Juca, ele era um drogado, 20 e poucos anos, usuário de crack. E nós começamos a orar por ele num projeto que nós tínhamos, né, eu mais um. E Deus colocou no nosso coração, nós começamos a orar por ele. E muitas vezes ele estava na boca, queimando pedra ali e tudo. E nós ligávamos para ele, a mulher dele ia lá, ele estava na boca, queimando a pedra. E nós oramos por ele. O homem foi resgatado por Deus, foi transformado, levando para uma casa de Amém, recuperação glória a Deus. em Curitiba. Amém. Hoje ele é o líder. Ali está aproximadamente quase 2 dezenas ali de pessoas que ele está cuidando, recuperando. E várias pessoas já passaram pelo projeto. Hoje são pais de famílias, são pessoas restauradas, famílias E ele bem constituídas. propaga isso? Hoje nós estamos aí ao projeto CRIR, né? Em que ele está liderando, o pastor Lei está na presidência. Palestras em entidades. Ele está mais questão do cuidando do projeto, né? Que é uma chácara, né? E que é um projeto interno ali, né? De internato. Se for possível, pastor, você estava esperando o senhor chegar nessa parte, o senhor falar para eles aí, que tem bastante gente esperando o senhor falar sobre esse assunto aí. Então, todas as pessoas aí que a gente sabe que hoje essa grande guerra, que questão da liberação, né, da descriminalização da droga, né, e isso é um grande problema. Porque a gente que foi usuário e a gente está envolvido há muito tempo eu trabalho dentro dessa área, né, com respeito à dependência química. E eu sempre digo o seguinte, que a dependência química, Valério e Guilherme, ele não começa com grandes drogas, são com as drogas lícitas. Sim, Como um cigarrinho aqui. Sabe onde você começa mesmo a dependência química? É no almoço de domingo, em família. Quando tem aquela cervejinha ou aquela caipirinha, Bem entendendo? lembrado. Nós não sabemos quem tem a propensão da dependência alcoólica. Entendeu? E daí você molha, a criança está ali pequenininha, ela vai ficar com vontade, molha o bico da chupeta e coloca ali na boca da criança, né? Ou coloca na tampinha da garrafa, ou põe um pouquinho na mamadeira, e você não percebe que está desenvolvendo, né, na criança, que ela tem propensão ao alcoolismo, e ela vai desenvolvendo o alcoolismo, daí tem essa situação, não, que maconha não... Eu pergunto, todos os usuários de crack, de LSD, de bala, de cocaína, de drogas fortes, injetáveis, todas as drogas, por onde que eles começaram? Pelo cigarro, pela maconha. Pelo cigarro e maconha. Então não vem me dizer que É a porta de entrada. É a porta de entrada. Eu usei maconha e sei disso. É a porta de entrada. Então não vem dizer, porque eu sei, não é que teoricamente, eu sei na prática, eu sei na vida. Esses 37 anos que nós estamos andando, caminhando, nós encontramos pessoas que têm os seus neurônios totalmente queimados, que perderam jovens, que entraram numa viagem aí não vou falar a questão das drogas aqui, porque pode ter alguns acessos aí, né? Fácil. E que viajaram e não voltaram mais. Entendendo? E hoje são pessoas que poderiam ter futuro. Nós moramos ali em Araçariguama, no projeto, no quilômetro 50, que tem um projeto lá que é o Vale da Bênção, em Antioquia, e muitas vezes a gente ia lá para Cracolândia.
E eu lembro de uma das experiências que nós chegamos ali, que nós fomos na Cracolândia, pegamos um indivíduo lá, totalmente desorientado, totalmente, né? E fomos vasculhando, e fomos pesquisando, trouxemos ele voltou ativo, fomos descobrir que era um médico bem sucedido, entendeu? E começou com medicações antidepressivas, e foi desenvolvendo, de repente estava em drogas pesadas, abandonou todo o profissionalismo dele, toda a carreira de médico bem sucedido, e foi morar na Cracolândia. Perdeu toda a dignidade. É uma tristeza ainda para o mundo, né? A questão das drogas, a dependência química, né? Eu trabalhando nessa área de segurança pública aí há 27 anos aí, eu tenho visto a destruição, a dilaceração de famílias, que a família, naquele sentido de que eu sou uma família estabilizada, tradicional, então para você ver a destruição da droga, onde que ela atinge, pode ser de qualquer nível da sociedade, desde o mais baixo, é óbvio que modifica um pouco, né, o tipo da droga utilizada, né, mas ela é devastadora. O usuário lá, a família se torna um inimigo para ele, né? E ao mesmo tempo um refém dele, refém. Não necessariamente no sentido de ameaça, mas passa a ser um refém do viciado no sentido das angústias que são geradas, né? Porque só um pai, uma mãe que tem um filho vitimado pelas drogas tem ideia do quanto você fica refém disso. E a droga é tão forte que ela não só atinge o próprio usuário, como existe toda a família pelo ciclo, que existe a codependência, né? E que é um grande problema daí, sabe o que acontece? Porque o indivíduo vai e se trata, e a família não se trata, a família ela pegou a doença da codependência. E quando ele volta, talvez até purificado, limpo, né, ali, legal, mas ele volta a um ambiente que os seus familiares estão na codependência e não sabe tratá-lo como curado. A eterna dúvida, a desconfiança. A desconfiança daí gera o que leva a codependência leva ele novamente a usar. Recaídas. Não querendo aqui justificar as caídas, as quedas. Mas há um processo, e por isso que muitas vezes até a própria psicanálise, dentro disso é muito importante, né? Porque a gente sabe que o poder de Deus está acima de qualquer coisa, ninguém está minimizando o poder de Deus e desprezando ele, né? Mas se nós viemos de carro, se eu não cuido dos pneus do carro, furo o pneu do carro, eu vou falar que foi o diabo, aí vou dobrar o joelho e vou ficar orando ali para que Deus venha remendar o pneu. Não, eu sei quais as ferramentas e agradeço a Deus pelos recursos que Ele nos deu, que a inteligência, a capacidade da própria ciência, né? Que aí você falou da psicanálise, da psicologia e tantos outros, da psiquiatria, né? Usar essa medicação. A gente sabe que muitas vezes o indivíduo que está internado em uma casa de recuperação comunidade terapêutica, muitas vezes ele precisa do auxílio de uma medicação. Mas o poder de Deus é o suficiente? O poder de Deus é o suficiente, eu creio nisso. Mas por que Deus não pode usar os meios que ele deixou, as ferramentas que ele deixou? Né? Então nós cremos, quando o indivíduo só crê no poder de Deus, eu creio que a crença dele está mais limitada do que a minha. Né? Porque Deus nos dá condição, como homens, humanos e como seres espirituais que nós somos, né? Porque eu sempre, como o pastor está dizendo, nós somos seres espirituais que estamos no corpo. E esse corpo é perecível, vai durar 80 anos, que diz aí que vai, a Bíblia diz, né? 70, 80 é muito passar disso, né? É câncer, enfado, né? Mas o meu espírito é eterno, e que nós somos espírito. E se tratando, por exemplo, assim, dos vícios, a gente precisa entender que um dos grandes dilemas que a gente vê em viciados, eu atendo alguns pacientes que foram viciados, e uma das coisas que eu digo para o cara é o seguinte, assim, eu não acredito, assim, por exemplo, assim, num ex-viciado. Eu fumava e agora, não. Esse cara, ele vai ter que lutar contra esse vício a vida toda, e eu acho que é isso que falta às vezes falar para essas pessoas. Quando eu pego pacientes assim, eu trato alguns inclusive, falo para eles assim, cara, isso aí é um espinho dentro de você. É um espinho dentro de você. E todo dia você vai ter que carpir esse espinho. Não penso que você vai sair de uma casa terapêutica, acho que fica 1 ano lá, pastor? 9 meses. 9 meses. 9 meses. O cara vai sair de lá, né? o cara vai sair de lá
É um nascer de novo, né? E até pode, eu não estou dizendo que não pode, eu não estou generalizando, né? Porque toda generalização é uma forma de doença, né? Então, a gente que é saudável, então não tem generalização. Mas via de regra, o cara não vai sair de lá e vai dizer assim, eu tenho nojo de droga. Pelo contrário, ele não vai sair de lá e não vai encontrar ex-amigos dele pelo caminho, entendeu? Ele não vai sair de lá imaginando que as oportunidades que ele tinha de conseguir a droga vão desaparecer da frente dele. Pelo contrário, às vezes elas podem se multiplicarem. Então, um internato, ele não é para o cara sair de lá e dizer só, você vai sair daqui, nunca mais você vai usar droga. Não, um internato é para você ficar lá e aprender a dominar teu vício. Desintoxicação, né? Aprender a dominar teu vício. Porque você tem esse problema. Como todo mundo tem um problema. A Bíblia vai chamar isso de espinho na carne. E a gente vai ver isso lá em Gênesis, quando o homem peca. Uma das coisas que Deus olha para o homem e diz assim, espinhos e cardos crescerão na terra. E aí a gente acha que é essa terra aqui do lado de fora. Mas quando você vai no texto original hebraico, a palavra terra ali é Adamar. Que é a mesma terra que Deus chama Adão. Quando Deus dá o nome de Adão, Deus está dizendo Adamar. Então a terra ali não tem nada a ver com a terra de fora, é a terra do coração. E cada um tem um espinho. Tem gente, por exemplo, que o espinho dele é mentira. O cara vive mentindo. Tem bastante, é isso. Bastante. Aqui em Carambeí tem bastante. É isso mentiroso, o cara é Só mentiroso. aqui, cara, meio. Tem outro que o cara, o vício dele é, por exemplo, na área sexual. O cara não pode ver uma perna de mesa. E ele vai ir, não adianta botar a mão na cabeça dele e repreender isso dentro dele, porque isso é o espinho na carne dele. Esse é o único jeito que vai manter ele perto de Deus. Tem uns que Porque tem um cara desse precisa saber, cara, eu preciso estar perto de Deus. Se eu estiver longe de Deus, eu sou vencido por mim. E até essa situação, só uma situação aqui, o grande dilema que está hoje, do grande problema que a igreja está enfrentando, que é a questão da homossexualidade, que é uma guerra muito forte, né? Que uns dizem, nasce homossexual, não, isso é não sei o que, isso é doença, não é doença, né? E aí vem os pastores na mídia, destruindo e batendo, né? Uns falam que é ser egoísta, outros falam que é doença, outros falam que é, sei lá, várias coisas, né? A homossexualidade, ela faz parte da natureza pecaminosa do indivíduo, entendeu? O indivíduo nasce com a natureza pecaminosa, assim como ele nasce com várias propensões, porque nós somos muito tão preconceituosos, vivemos num mundo, numa sociedade machista, entendendo? E que achamos o seguinte, aquele cara ali é homossexual, cuidado, né? Mas diante de Deus, a homossexualidade e o adúltero, o hétero que pratica, nós que somos seres normais, qual que não temos desejos pelo sexo oposto, né? Tolo seria aquele hipócrita e mentiroso, né? Falar que não, eu não tenho, só pra minha esposa. Para, rapaz, então algum problema você tem. Né? Algum problema você tem, porque todos nós temos que natureza pecaminosa. E aí nós temos que entender o seguinte: quando nós entendemos, conhecemos a Jesus Cristo, entendendo? Não é questão que o indivíduo é curado, não. Ele começa a entender que ele tem aquela propensão daquela natureza pecaminosa. E aí ele vai querer o seguinte: o que ele vai querer fazer? Ele vai querer satisfazer o desejo da sua carne ou agradar a Deus? Porque o indivíduo que tem propensões, ele sempre vai ter os desejos, como das drogas, conforme do cleptomaníaco, questão da mentira, questão do adúltero, que quer tantas coisas, da deformação do caráter, né? Por isso que nós temos que entender o ser humano na sua deformação do seu pecado original. E ele nasce com essa situação. Então é por isso que nós entendemos o seguinte: quando eu tenho os desejos pecaminosos, e aí que Paulo diz, né? Muito bem, que nós temos uma luta constante entre nós. Ele mesmo diz: o bem que eu quero fazer eu não consigo, e o mal que eu não quero eu faço. É uma luta da carne contra o espírito. Tanto que ele diz em Efésios que o seguinte: que a sua luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra as potestades, os principados, as hostes do inferno que estão nos ares, né? E Pedro disse, né, que o diabo, o nosso adversário, anda como um leão, bramando ao nosso derredor, bramando como um leão, tentando nos tragar. Então quando nós baixamos a guarda, e deixamos de alimentar o Espírito de Deus que habita em nós, nós começamos a alimentar a carne, os desejos da carne, e é onde aflora. E aí é onde existem os movimentos ativistas, não compreendendo a situação espiritual, entendeu? E que não existe questão de cura, existe questão de uma experiência, da transformação, né? A transformação. Eu fui
Esse tempo atrás eu fui convidado por uma pessoa em Curitiba, faz algum tempo agora, que ela descobriu que a filha dela tinha com respeito a lesbianismo, e de repente eu cheguei lá, ela estava entrando num estado de depressão muito grande, né? Não só foi uma situação, foi várias situações que nós tratamos. Falei, qual o problema? É porque eu amo minha filha e não quero isso para minha filha. Não, você não ama a tua filha, porque se você amasse a tua filha, você não está preocupado se ela era lésbica, se não é lésbica, se ela é homossexual, se não é homossexual. Você se preocupar se ela tem um nome escrito no livro da vida ou não, se ela teve uma experiência com Deus ou não. Porque o que vai nos fazer ser seres humanos bons não é nós termos uma boa qualificação humana, não é nós termos bom dinheiro, não é nós simplesmente, né, dar esmola ali por uma descarga de consciência, é nós desenvolver a nossa própria humanidade, entender as nossas limitações, entender as nossas fugas, entender as nossas guerras e dentro dela combatê-las através de alimentar o Espírito Santo. Então aquilo que eu alimento é que vai fortalecer dentro de mim. Aquela velha ilustração, né? Dentro do homem existe dois lobos, né? Que é o bem e o mal. Qual que vai vencer? É aquele que você alimentar. Então se eu alimento os desejos da carne, se eu tenho tendências e vivo ali na questão hoje da internet, da rede social, da pornografia e tantas outras coisas, aquilo vai me alimentar e eu vou me tornar um adúltero. Então, diante de Deus não existe pecadinho e pecadão. Todos nós somos pecadores, porque todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Né? E no capítulo, em Romanos é bem claro, né? Porque o salário do pecado é a morte. Vírgula. Não para por aí. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, as nossas guerras, como nós dissemos, nós somos nossos próprios inimigos. E não vamos jogar na culpa no diabo, quando nós podemos, em Cristo Jesus, sermos libertos. Por isso, se conhecereis a verdade vos libertará. Quando nós conhecemos a Cristo, eu quero, neste momento, fazer a vontade de Deus na minha vida. Porque a vontade de Deus é perfeita e agradável para mim. Né? Por isso que Jesus Cristo diz o seguinte: se a minha palavra estiver em vós, e vós estiveres em mim, e a minha palavra estiver em vós, tudo que pedireis, recebereis. E as pessoas daí começam a orar, só que eles esquecem o seguinte: a oração tem uma condição. O que é? Eu estar em Cristo e a palavra de Deus estar em mim. Quer dizer, eu estou em Cristo, Cristo está em mim. Né? Mas em mim está a palavra. Então há uma sintonia e eu sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. Eu começo a descobrir a vontade de Deus para a minha vida. E o que eu vou pedir está em sintonia com a vontade de Deus. Não está em sintonia com os desejos da minha carne. Está em sintonia com a vontade do Espírito, que está ligado. Porque ninguém pode dizer que Deus é o Senhor se não for pelo Espírito. Né? Abba, Pai. Só para fechar essa questão da clínica, Isso. Dizer assim, irmãos, todo viciado que vai para